Olá pessoal, bem-vindos ao Crescer Pra Quê? E o vídeo de hoje, na verdade, não vai ser sobre decoração, de planner, nem flip-through de nada, nem unboxing. Hoje eu quero saber se você está cumprindo as suas metas para 2020. Bom, quando começa o ano, a gente sempre faz aqueles desejos, aquela listinha de coisas que a gente quer melhorar, aquela listinha de metas para o ano, aquela lista de hábitos que a gente quer mudar. E nós chegamos na metade do ano, com certeza um ano um pouco diferente da maioria dos anos que a gente está acostumado, com certeza um ano bem atípico, mas eu quero saber, você está cumprindo os seus objetivos? Você está atingindo as suas metas? Você tem melhorado os seus hábitos que você queria ter começado a melhorar no início do ano? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que aqui no canal eu tenho alguns vídeos já que falam sobre isso. Inclusive, no começo do ano, no começo de 2020, eu fiz alguns vídeos, eu fiz uma pequena série de vídeos falando sobre dicas de como você poderia fazer para construir as suas metas de 2020. E aí a questão é que há uns 2 meses, mais ou menos, eu fiz um curso da Thaís Godinho, do Vida Organizada. E eu aprendi tanta coisa legal, mas tanta coisa legal, que eu queria compartilhar aqui um pouquinho do que foi esse curso com vocês, tá? De maneira nenhuma eu quero substituir o que ela disse, muito pelo contrário. É só uma pincelada mesmo no que teve no curso. Esse curso não tá mais disponível, eles foram várias lives que ela fez no canal dela, e ela já tirou todas as lives do canal, tá? Então esse curso não tá mais disponível. Mas eu vou trazer aqui para vocês as ideias principais pra gente conseguir conversar um pouquinho sobre organização e as metas, tá bom? Então, eu coloquei aqui eu tenho as minhas metas de 2020, eu cobri porque é uma coisa mais pessoal, tá? Então, como é pessoal, eu não vou ficar mostrando, mas eu separei um exemplo que é meu mesmo e que é verdadeiro, tá? E vou compartilhar com vocês para ir explicando tudo que a Thaís explicou lá no curso dela, beleza? Bom, primeira coisa, se você não tem metas para 2020, né? Se você não fez metas no começo do ano, pode começar agora. Começa já, porque não dá pra gente ficar esperando o dia certo para começar a organização, tá? Não espere o dia certo. O dia certo para começar é hoje, não tenha dúvida disso. Agora, se você tem metas para 2020, aí a gente vai pensar em como você está desenvolvendo essas metas, como você está analisando essas metas e se você está cumprindo, se você não está cumprindo e quais os motivos, tá bom? Então foi um curso bem legal, bem completo e eu vou trazer algumas ideias bem básicas aqui para vocês, beleza? Bom, primeiro, a Thaís Godinho, ela começa falando para você desenvolver o seu objetivo a longo prazo, tá? O que seria o seu objetivo a longo prazo? Seu objetivo de vida, em qualquer área. Pode ser na área da casa, na área da saúde, na área do profissional, na área pessoal, na área da espiritualidade, qualquer uma. Escolhe aí uma, você começa com uma área, por exemplo. Eu escolhi, para trazer aqui para exemplo para vocês, a área de estudos, mais especificamente do aprender a falar inglês, tá bom? Não sei se todo mundo sabe, mas eu estudo inglês pela English Live e eu gosto bastante. Então eu tenho algumas metas em relação ao inglês, tá? Então, por exemplo, aqui no longo prazo, eu tenho um objetivo que é ser fluente, então eu quero chegar à fluência do inglês, me comunicar com tranquilidade e conseguir ler livros e assistir TV, filmes, séries sem legenda, tá? Então esse é meu objetivo a longo prazo, é meu objetivo máximo, é o meu objetivo de vida, assim, vamos dizer, em relação a isso. Eu quero ser fluente, conseguir ler, conseguir ver TV e assistir as coisas tranquilamente, beleza? Tá. Você vai escolher aí você pode, se você já tiver uma meta para 2020, você escolhe uma meta que você já tenha traçado, né? Se você não tem uma meta, se você não traçou metas para 2020, aí você escolhe uma área e traça uma meta assim para sua vida,
Não é uma coisa pra agora, pra 2020, é uma coisa pra vida. Tipo, eu tenho uma outra meta, por exemplo, que é a da minha casa. Então, ter uma casa da maneira como eu gostaria, esse é meu objetivo a longo prazo, entende? Ter uma casa da maneira como eu gostaria, que tenha a decoração uma decoração que me faça feliz, que não. Bom, esse é o meu objetivo de longo prazo, certo? Aí, nós vamos para o objetivo de médio prazo. No meu caso, tá? Médio prazo, eu coloquei com 40 anos. Pra mim, tá? Esse aqui é pessoal meu. Por quê? Porque o médio prazo, você vai contar mais ou menos daqui uns 5 ou 10 anos no máximo. Você estabelece aí uma meta pra você, o que seria o seu médio prazo, tá? Então, pra mim, como eu tenho 34 anos, eu estabeleci o médio prazo com 40 anos. Então, com 40 anos, o que eu quero ter desenvolvido? Porque no longo prazo, eu escolhi que eu queria ser fluente em inglês, certo? Só que aos 40, eu tenho que estar com alguma coisa resolvida aí, pelo menos, né? Se eu ainda não estiver fluente, né? O que eu espero que sim, mas eu tenho que estar pelo menos com alguma meta e alguma coisa resolvida. Então, o que eu escolhi para o inglês a médio prazo? Eu quero pelo menos ter uma rotina bem organizada de estudos e compreender 80% do que eu leio ou do que eu assisto. Então, para daqui muitos anos, eu ainda pretendo, né, ter uma rotina de estudos organizada, mesmo que não seja mais com a English Live, porque eu pretendo terminar o curso antes, né, dos 40. Mas, enfim. Minimamente, então esse aqui é o mínimo, né? No mínimo, eu quero continuar tendo uma rotina organizada e já compreender pelo menos uns 80% do que é dito, ou do que é falado, ou do que é lido, certo? Tá. Aí eu pensei no meu médio prazo. Então agora nós vamos para o que? Adivinhem? Curto prazo, né? Então, o meu objetivo de curto prazo, que é em 2 ou 3 anos. O que eu quero estar fazendo em 2 ou 3 anos? Então, aqui você percebe que começa a afunilar. Então, se eu tinha o objetivo de ser fluente e no médio prazo eu tinha o objetivo de entender 80%, no curto prazo, em 2 ou 3 anos, eu quero estar entendendo pelo menos 60% do conteúdo e também quero já ter finalizado o meu curso da English Live. Então, o curso principal, né? Porque eles têm um curso principal e tem vários subcursos. O curso principal eu quero ter terminado. É um curso que dá para terminar em um ano? Dá, se você tiver uma dedicação extrema. Como eu já sei, eu já percebi que eu não tenho essa dedicação extrema, eu sei que eu vou demorar um pouco mais, tá? Então, eu já me programei, me planejei para isso. Mas, por exemplo, se a gente for pro exemplo da casa, que eu tinha dado antes, você vai afunilando do mesmo jeito. Então, se a longo prazo eu queria ter uma casa com tudo do jeito que eu quero, aos 40, eu quero pelo menos já estar morando na casa que eu escolhi, sabe, para continuar a minha vida. Eu quero que esteja com as coisas minimamente organizadas. E a curto prazo, eu já quero ter iniciado reformas ou ter iniciado redecorações ou coisas assim que vão fazer com que eu chegue na casa ideal para mim, entende? Então são coisas que você vai afunilando e quebrando em pequenas tarefas, em tarefas menores, que vão ficando mais plausíveis conforme o prazo vai chegando mais perto de você, tá? Então, por que eu falei que se você já tiver metas, dá para você usar, e se você não tiver desenvolvido metas pro ano, também dá para você usar. Se você não tiver desenvolvido metas, você vai fazer todo esse processo. Se você já tiver metas para 2020, você vai pegar essas metas e vai tentar entender por que você colocou essas metas. Então, por exemplo, se você colocou que você quer perder peso em 2020, que é uma meta que é bastante comum, né? Por que você quer perder peso? Existe alguma coisa lá na frente que te impulsiona para isso. Então, você pensar, eu quero perder peso porque daqui 2 anos eu quero estar com a minha saúde melhor, por exemplo. Ou porque eu quero estar com a barriga de tanquinho, sabe? Então,
você pode ir pensando também nesses seus objetivos de longo, médio e curto prazo dentro dessas metas que você escolheu para 2020, mas aí você tá fazendo o caminho inverso. Você começou de 2020 e vai ampliar, tá? O ideal é que você comece do maior e que você vá quebrando, porque você pode acabar descobrindo que tem coisas que você colocou como metas para 2020, mas que aquilo não faz muito sentido, porque não tem a ver com a vida que você quer levar mais pra frente, quando você estiver mais velho, sabe? Então, na verdade, aquilo é uma meta sem um objetivo maior, que não faz parte de um objetivo maior. Então, essa é a ideia. Muito bem, aí eu pensei, então, em curto prazo, que eu quero entender 60%, né, de vídeos, de leituras, etc. Podcasts também entram aqui. E para isso, para daqui 2 ou 3 anos eu estar entendendo 60%, eu preciso fazer alguma coisa agora, certo? Então, é onde a gente entra no ano de 2020. Que aí eu tenho aqui 2020, e aí aqui eu tenho uma lista de metas. Então, essa lista de metas de 2020, quando eu olho que daqui 2 anos, 2 ou 3 anos, eu quero estar entendendo 60% do meu conteúdo, o que eu tenho que fazer em 2020 para daqui 2 ou 3 anos estar entendendo 60% do conteúdo? Eu preciso chegar em alguma meta do curso, então eu estabeleci para mim em 2020 chegar até o nível 9 do curso da English Live, e eu acho que eu tô indo super bem, porque eu comecei o ano no nível 5 e eu já tô chegando perto da metade do nível 7. Então, 5, 6, 7, eu fiz um nível e meio, mais ou menos, nesses 6 meses. E aí, se eu fizer mais um nível e meio nesses próximos 6 meses, eu consigo cumprir minha meta, que é chegar no nível 9, tá? Então, isso é uma coisa legal, porque eu estabeleci essa meta no começo do ano, de chegar no nível 9 do curso. E agora a gente tá na metade do ano e eu consigo ver que eu cumpri metade da meta. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? E empolgada pra continuar. Porque eu sei que eu consigo, né? Porque se eu levei 6 meses pra fazer um nível e meio, então eu sei que eu vou conseguir fazer mais um nível e meio em 6 meses. Então, isso é bem bacana, porque a gente volta na meta do começo do ano, vê o que conseguiu fazer, o que não conseguiu, ajusta, se precisar de algum ajuste, né? E bola pra frente pra esses próximos 6 meses, certo? Só que eu tinha outras coisas também que eu queria esse ano. Eu queria manter as aulas particulares, porque a English Live, eu fechei um pacote que me dá direito a uma aula particular por semana, e eu tenho feito as aulas particulares e pra mim são ótimas, ótimas. Pra mim a melhor parte do curso, assim, são as aulas particulares, elas me ajudam muito, porque eu converso com a minha professora, que é da Carolina do Norte, e ela é nativa, né, de lá e tal. Então é muito legal. E ela não fala português, né? Então é muito legal, porque eu sou obrigada a me fazer entender em inglês, por mais que às vezes seja de uma maneira meio atrapalhada, ela tenta sempre entender e me dá dicas, e é muito bom mesmo, tá? E além disso, eu tinha uma outra meta também para 2020, que são os estudos por fora. Para mim, os estudos por fora são principalmente ouvir podcasts, que eu comecei há pouco tempo, porque agora que eu tô conseguindo escutar podcasts assim com mais atenção e compreender. E também assistir vídeos, né? E filmes e séries com legenda em inglês, tá? Então, isso também me ajuda. E vídeos do YouTube também eu gosto de assistir bastante sobre temas diversos que eu gosto, então sobre outros temas que eu gosto de estudar, sobre espiritualidade, por exemplo. Eu sigo muitas pessoas que são nativas da língua inglesa, né? E assisto esses vídeos, porque aí eles me ensinam alguma coisa sobre o que eu gosto de estudar, por exemplo, no caso da espiritualidade, e ainda por cima eu treino o meu inglês, então é bem interessante, tá? Então é isso, esse é o exemplo para as minhas metas de 2020. No caso da casa, por exemplo, qual seria a meta aqui? Seria você comprar, né, a casa onde você quer morar mais tempo, ou pelo menos iniciar um investimento ou
alguma coisa relacionada a guardar dinheiro para você poder, daqui 1 ano, daqui 2 anos, dar entrada numa casa da maneira como você quer. E aí você precisa ir organizando isso e afunilando, você entendeu? Essa é a ideia, que seja um funil. E aí o funil não para no ano, ele vai para os trimestres, tá? Então, como eu fiz esse curso, acho que foi em maio, mais ou menos, porque ela fez, a gente já estava na quarentena, eu fiz do segundo trimestre, então abril, maio, junho. O que eu tenho aqui nessa página? É uma lista de coisas que eu tenho que fazer nesse trimestre, abril, maio, junho. Então, olhando as minhas metas de 2020, o que eu posso fazer em abril, maio e junho para cumprir as metas de 2020? Que são metas que vieram do curto prazo, que são metas que vieram do médio prazo, que são metas que vieram do longo prazo. Dá para ver bem, assim, como esse funil funciona? Então é isso. Agora que a gente tá no final de junho, né? Esse vídeo tá indo ao ar no comecinho de julho, mas eu gravei ele no último dia de junho, porque é o dia exatamente que eu sentei mesmo pra fazer isso, tá? Então aí eu já decidi gravar porque eu já tava sentando pra fazer isso. Eu vou revisar tudo que eu listei aqui, eu tenho uma listinha. Eu vou revisar aqui tudo que eu listei para esse trimestre. E o que eu consegui cumprir e o que eu não consegui cumprir, tá? E aí, para isso, a gente vai entrar na ideia das Big Rocks. Eu coloquei lá no meu Instagram um questionário, um questionário não, um quiz. Não é um quiz também. Aquela caixinha de perguntas, né? Perguntando se as pessoas conheciam o conceito de Big Rocks na organização. E muitas pessoas disseram para mim que não conheciam as Big Rocks. Então, o que são as Big Rocks? Sabe aquela velha história que a gente, com certeza você já escutou, de que se você tem um pote, aí você tem várias pedras de vários tamanhos e areia, por exemplo, e você tem que colocar tudo dentro desse pote. Se você começar com a areia, ou se você começar com as pedras menores, depois você não consegue encaixar as maiores no pote. Agora, se você começa com as pedras maiores, encaixa primeiro as maiores, depois você vai para as menores, e por último você colocar a areia, aí você consegue colocar tudo dentro do pote. Então a ideia das Big Rocks em inglês, são as pedras grandes. Então a ideia das Big Rocks é você encontrar no seu mês quais são as suas Big Rocks, quais são aquelas pedras grandes que você tem que pôr primeiro, que você tem que encaixar primeiro, para depois ir pegando as pequenininhas e encaixando, e por último pegar a areia e encaixar, sabe? É uma analogia a essa questão física de organizar no pote. Então, por exemplo, eu vou olhar lá em 2020, nas minhas metas de 2020, e vou definir metas para o trimestre. No caso aqui, abril, maio, junho, é um trimestre que já terminou, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês julho, agosto e setembro. Eu já fechei também as minhas metas de julho, agosto e setembro. Então, olhando o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui cumprir, né, nesse trimestre, e olhando as minhas metas de 2020, o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de alcançar, eu vou pensar em metas para o trimestre. Então, até o fim de setembro, eu quero tal. Aí, eu vou planejar o meu mês de julho. Então, eu venho aqui no meu planejamento trimestral, no meu planejamento do trimestre, e vou ver, bom, desse trimestre, quais vão ser as minhas Big Rocks de julho? Ou seja, quais vão ser aquelas pedras maiores que eu tenho que encaixar no pote primeiro, antes de qualquer coisa. E aí eu vou separando e vou organizando. Então, dá para ver bem como esse funil funciona, né? Nas metas de longo prazo, nas metas de médio prazo, de curto prazo, depois na meta pro ano, depois na meta pro trimestre, depois na meta pro mês, da meta do trimestre. Você escolhe as metas do mês, e aí, nas suas metas do mês, você vai jogando ela nas semanas. Então, olha que coisa interessante. Isso é você fazer a coisa acontecer. É você perceber que assim, o que você está fazendo hoje, de sentar na frente do computador, abrir no site da English Live e estudar, por exemplo, né, que é o meu caso, tem a ver com uma meta muito maior que eu quero atingir na minha vida, que é ser fluente em inglês.
E isso vai se dividindo em metas, entrando nesse funil, até chegar naquele momento. Então, isso é uma coisa bacana também para, por exemplo, se você tá desmotivado. Eu gostaria de ter uma barriga de tanquinho, sabe? Porque é uma coisa, eu falo isso porque é uma coisa que muita gente escolhe, né? Esse tipo de meta. E tá tudo bem também, cada um tem que saber o que é bom pra si, né? Mas é uma meta que muitas pessoas têm. Queria ter uma barriga de tanquinho. Tá, mas aí no dia a dia, você fica com preguiça de comer melhor, você fica com preguiça de marcar nutricionista, você fica com preguiça de fazer exercício. Então, se você tem bem organizadas essas metas nesse funil, você sabe exatamente por que você tem que fazer aquilo. E você sabe exatamente que se você não fizer aquilo, você não vai atingir aquele seu objetivo maior, sabe? Então, isso que eu acho que é uma coisa muito legal nessa técnica que a Thaís Godinho ensinou pra gente nesse curso. Você vê claramente a coisa se afunilando até chegar no seu dia a dia. E importante, óbvio, você sempre lembrar das revisões que você tem que fazer, né? Então, agora eu vou fazer meu planejamento de julho, né? Porque como eu disse pra vocês, eu tô gravando esse vídeo no dia 30, que é o último dia de junho. Então, eu vou fazer meu planejamento de julho. Quando eu for fazer meu planejamento de julho, eu vou olhar na minha lista do trimestre. E essa lista do trimestre, ela foi montada baseada na minha lista do ano. E a lista do ano foi montada baseada sabe? Então, você vai vendo. E aí, eu tenho que lembrar que toda vez que eu vou planejar minha semana, ou quando eu vou planejar o meu dia, as Big Rocks do mês de julho estão ali para me lembrar quais são os meus objetivos de vida. Então, é uma coisa muito maior do que simplesmente uma lista de tarefas ou coisas assim, sabe? Então, eu achei muito bacana esse conteúdo. E aí, eu acho que talvez possa ajudar vocês, né? Quem já tem metas para 2020 e não conseguiu cumprir, largou tudo pelo meio do caminho, ou para quem não fez metas, né, no começo do ano, poder começar agora. E aí é isso, assim, eu queria dar essa dica para vocês, porque foi um curso muito interessante, que me ajudou bastante. E tem uma outra coisa, né, que ela faz, outras coisas que ela ensinou a fazer no curso, eu volto aqui em outros vídeos, porque esse vídeo já ficou muito longo, e é só eu falando, enche o saco. Mas eu volto aqui para dar outras dicas em outros momentos, de outras coisas que ela ensinou nesse curso, que foi um curso riquíssimo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês consigam cumprir as metas de vocês, que vocês consigam se organizar para ter uma vida um pouco mais tranquila, porque o que a Thaís Godinho fala também, que é uma coisa que eu levo muito pra minha vida, que é assim, a gente não se organiza por se organizar. Você não quer se organizar porque você quer se organizar. Não é simplesmente o fim, né? Conseguir ter uma vida organizada, na verdade, é um meio de você atingir a vida que você deseja, de você atingir uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida onde você aproveite realmente tudo que você gostaria de aproveitar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se vocês gostaram, comenta aqui, conta um pouquinho sobre esse processo com vocês, que vai ser legal eu saber também, pra gente trocar umas ideias, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o curtir aqui embaixo, porque o curtir, também ajuda bastante o canal, tá? E se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo, tá bom? E me segue lá no Instagram, meu Instagram é Juliane_crescerpraquê, ok? Agora no mês de julho nós estamos fazendo 3 anos de canal e vai ter uma live muito, muito incrível para comemorarmos os 3 anos de canal, tá bom? Então não percam. Beijo. Tchau.